Bom, então, e sem mais demoras, saudando todos os congressistas, iríamos então iniciar a primeira sessão deste congresso, que tem como objetivo analisar a reforma da proteção civil em Portugal, lições de um ano depois. Para constituir a mesa, chamaria o professor Dr. Domingos Xavier Viegas, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, o professor Dr. Francisco Rego, que é professor associado do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, e o professor Dr. João Rodrigues dos Santos, que é professor na Universidade Europeia e do IAD. Os nossos oradores irão, naturalmente, debruçar-se sobre o tema proposto nesta primeira sessão, sendo certo que, em jeito de introdução, eu diria o seguinte: proteção civil somos todos nós, é voz corrente, é um slogan, é uma frase feita, e depois, para além desta frase feita, temos depois plasmado na Lei de Bases da Proteção Civil uma definição de proteção civil que nos diz que é uma tarefa do Estado, das autarquias, dos organismos da administração pública e privados e também dos cidadãos. Naturalmente que a conjugação destas duas definições, uma popular e a outra juridicamente consagrada, valorizam a circunstância da proteção civil ser relevante para as sociedades contemporâneas, tendo em consideração o grau de ameaça e, sobretudo, relacionado com as alterações climáticas. E, em Portugal, no caso concreto de Portugal, e é aqui que é o foco desta primeira sessão, tivemos uma demonstração, por um lado, do grau de ameaça resultante, não apenas das alterações climáticas, mas também, e se calhar sobretudo, da ausência de uma gestão adequada do território, o ano passado, em 2017, precisamente com os incêndios que ocorreram em junho e em outubro. Ora, o foco desta reflexão é precisamente essa circunstância, esse momento catastrófico no ponto de vista do dano humano, 120 mortos, no ponto de vista dos danos materiais, mais de 1.000 milhões de danos contabilizados, e este não é um valor completamente fechado, aliás, está neste momento em estudo no Instituto Superior de Economia e Gestão a possibilidade de realizar um estudo criterioso que leve exatamente o país a ter a noção exata, para além da dimensão que é incomensurável do valor humano, de perda de 120 vidas, precisamente o impacto que, em termos de custos, em termos de valor e de prejuízos, efetivamente, aquela catástrofe resultou para o país. Assim sendo, feita esta introdução, é então a altura de passar a palavra aos nossos oradores, e eu começaria precisamente pelo professor Domingos Xavier Viegas. O professor Domingos Xavier Viegas é licenciado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico e é doutorado em Aerodinâmica pela Universidade de Coimbra. É professor catedrático do Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da referida Universidade, portanto da Universidade de Coimbra. Coordena o Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais no âmbito da Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial, da qual também foi fundador, e é autor de um relatório encomendado pelo Governo sobre os incêndios florestais de junho de 2017 e está também a elaborar, igualmente requisitado pelo Governo, igual relatório, ou outro relatório, sobre os incêndios de outubro de 2017. Finalmente, é autor de grande número de trabalhos e estudos publicados internacionalmente, centrados na temática dos incêndios florestais. A palavra, então, ao professor Domingos Xavier Viegas. Muito obrigado, Dr. Dório Caldeira. Cumprimentava a na sua pessoa, os meus colegas de mesa e deste painel. Cumprimentava a organização deste congresso e agradecer uma vez mais, agradecer a oportunidade que me é dada para participar uma vez mais neste encontro. Cumprimentava todos os participantes e passarei então a fazer a minha apresentação, as lições de 2017. Esta minha apresentação tem estes 3 pontos. Falarei um pouco sobre os incêndios de 2017. Depois farei um comentário sobre as mudanças no sistema de proteção civil em geral, portanto, não apenas na ANPCI, e tirarei algumas conclusões. Como já foi dito
O ano de 2017 caracterizou-se por incêndios que, no seu conjunto, foram os piores que o país sofreu desde que há registro. Para além das cerca de 120 vítimas mortais, centenas de pessoas feridas, recursos materiais e ambientais destruídos tiveram importantes consequências no Sistema Nacional de Proteção Civil e Defesa da Floresta contra incêndios. A percepção social do problema teve um grande incremento com estes acontecimentos, ao ponto de as implicações políticas terem manifestado ao mais alto nível político e social. Portanto, isso tem sido bem visível até nos últimos dias. As mudanças na legislação, nas estruturas que ainda estão em curso e que seguem, em geral, situações e cataclismos como estes, abrangem todo o sistema de proteção civil e, por isso, merecem reflexão e, em minha opinião, é oportuna esta que é proposta aqui neste Congresso. Foi um ano de circunstâncias meteorológicas fora do comum. E isto é algo que não podemos deixar de ter em conta quando estamos a fazer esta análise. Do ponto de vista dos incêndios, o país assistiu o ano passado a uma tragédia com dois atos principais, que foi todo o ano, particularmente o período de verão, foi uma tragédia, mas teve dois atos particularmente graves. Foi um ano, como temos sabido, extremamente seco. E este gráfico mostra aquilo que é o índice de secura, registado para Coimbra, mas que é um bom representante daquilo que se passa no país, normalmente na região onde aconteceram os incêndios. A curva a vermelho é a curva do ano passado, a curva preta é a média de um conjunto de mais de 15 anos anteriores, e a curva a verde, o ano de 2005 foi também um ano extremamente seco, de certo modo pior que 2017. Mas vemos que o ano de 2016 é mal, e particularmente no período final do verão, portanto ali estamos a falar dos meses de outubro. E não só muito quente, muito seco, aliás, mas com temperaturas elevadas, e uma diferença que teve em relação a outros anos, nomeadamente 2003 e 2005, foi um ano com muito vento, e daí que o índice de perigo, que também está mostrado aqui neste gráfico, os dados a vermelho, para 2017, como vê, são sempre superiores à média, quase sempre, e temos ali um dia perfeitamente recorde em termos de registro, o dia 15 de outubro, em que uma velocidade elevada do vento traduziu-se em valores muito altos neste índice e, como sabemos, foi o resultado que todos conhecemos, de incêndios que percorreram o centro e norte de Portugal, desde o mar até à fronteira. E temos ali três períodos, portanto, roxo, os incêndios de junho, que abrangem o de Pedrógão, até final de julho, e depois a vermelho, os incêndios de 15 de outubro, e a azul, o período restante, que não foi nada, digamos, franco. Um dos incêndios mais falados que a minha equipa já teve a ocasião de estudar foi o incêndio de Pedrógão Grande. Foi aquilo que iniciou, digamos, esta tragédia. E como se já fosse pouca, digamos, o embate que esse incêndio nos causou, apanhámos em outubro com um novo embate. Este incêndio foi, na realidade, um conjunto de 5 ou 6 ocorrências quase simultâneas. E isto foi um dos grandes problemas para o controle deste incêndio. Os piores foram o incêndio de Pedrógão, que é o que está a verde na figura da esquerda, o de Góis a amarelo. Foram de dimensões semelhantes e, felizmente, o de Góis não teve as mesmas consequências que teve o outro. O de Pedrógão teve origem em 2 pontos que eu passo a referir. Um deles foi escalos fundeiros, junto desta linha elétrica, e chama a atenção que o relatório da nossa equipa aponta esta causa, ao contrário do que outras entidades o fizeram. A mesma linha elétrica, uns quilómetros mais adiante e cerca de 1 hora mais tarde, causou um novo foco de incêndio num ponto onde a linha passava junto de sobreiros. Ora bem, estes 2 focos de incêndio são bem visíveis nestas imagens de uma câmara de vídeo que registrou toda a evolução do incêndio. Não vou detalhar essa evolução, mas chamar a atenção para o que se passou aqui entre as 18 e as 18h15. Do lado direito da figura vemos uma nuvem que é uma tempestade que se está a aproximar da zona do incêndio. Houve uma primeira altura que supusesse que esta tempestade ou esta trovoada teria causado o incêndio, mas não pode ter sido. No entanto, ela, quando se aproximou da zona do incêndio, modificou o campo de ventos e, como se vê aqui, às 18h15, uma das colunas do incêndio foi deitada sobre o terreno e, a partir daí, o incêndio tornou-se incontrolável. Quer dizer, até aí poderia haver alguma esperança de o conter, a partir desta hora era perfeitamente impossível. O pior foi que não foi apenas um foco de incêndio, foram 2. E o segundo foco de incêndio
devido a várias razões, várias circunstâncias, não pôde ser atacado devidamente. Portanto, foi deixado a si próprio e, ao desenvolver-se independentemente, próximo do outro, produziu um fenómeno que nós temos vindo a estudar nos últimos anos, que é o do encontro de duas frentes, dois grandes incêndios. E o que esse encontro produz são correntes de convecção fortíssimas e dão origem a fenómenos que são perfeitamente incontroláveis também. Se já às 18 horas a situação era má, a partir das 20, então tornou-se perfeitamente impossível. Esta sequência de imagens, de frames daquele vídeo, que estão temporizadas, mostram essa evolução. Reparem que às 19h35, quando os dois incêndios começam a encontrar, a convecção da esquerda muda completamente. E às 20 horas vemos os dois incêndios a convergir para o meio. É a partir desta hora que começam a ocorrer os acidentes pessoais. A estrada 236, que todos conhecemos, está, digamos, ali no meio. Aquilo é um círculo de cerca de 10 km de diâmetro, onde estão centenas de pessoas em desespero, completamente rodeadas de fogo, a querer fugir para qualquer lado, mas que não sabem onde. O resultado foi este, que sabemos, nesse incêndio, 65 vítimas e mais ou menos distribuídas neste território e no tempo também bem localizadas. Um dos locais fatídicos foi este troço de estrada onde 30 pessoas perderam vida. Em 15 e 16 de outubro tivemos a passagem do ciclone e este ciclone, essa passagem é já um reflexo de que o clima não é o mesmo. Tivemos também um grande número de dimensões, mais de 400, com ventos fortes. Em cerca de um dia arderam 200.000 hectares e morreram mais de 49 pessoas. Esta animação que vos mostro já é conhecida, para ver aqui aparecer o ciclone Ofélia aqui no meio do Atlântico e a determinada altura ele começa a dirigir-se para norte e passa junto da costa portuguesa e leva de norte para sul todo o vento quente e o ar seco do norte da África e fez aquilo que nós bem sabemos no nosso país. O resultado desse dia foram estes grandes incêndios que tivemos nessas 24 horas. Como sabemos, mais de 80% da nossa mata de leiria ardeu, imensas casas foram destruídas, tivemos incêndios pavorosos que chegaram mesmo perto das cidades, mostrando às pessoas que os incêndios não são só coisas que acontecem nos meios rurais longínquos. Uma das imagens de marca destes incêndios foi a destruição de zonas industriais. Portanto, houve muitas áreas industriais que foram destruídas e estamos a analisar isto. A consequência de todo este processo foram as mudanças que muitas vezes acontecem após crises. E eu queria chamar a atenção de uma coisa, é que estamos a falar de mudanças de proteção civil. A proteção civil foi posta em causa, foi posta em xeque por causa destes dois episódios. Estes dois episódios foram eventos completamente excepcionais, eventos para os quais dificilmente qualquer país estaria preparado. Digamos, em função deles que estamos a julgar, portanto, a proteção civil, os bombeiros e tudo isso, o que pode não ser justo e é uma advertência que faço desde já. Houve, portanto, uma alteração estrutural, foi criada uma unidade de missão para os incêndios florestais, também chamados rurais. Foram propostas uma série de medidas legislativas, portanto, vou-me abster de referi-las sequer, são várias, e não posso deixar de fazer um paralelo entre o que se passou em 2017 com o que se passou em 2003. Vejo que na sala há pessoas jovens que se calhar não viveram, não se recordam do que aconteceu em 2003, mas foi uma coisa muito semelhante. A seguir, em 2003, também os bombeiros caíram em desgraça, surgiram comissões, foi criada uma comissão ligada à agricultura, mais concretamente à Direção-Geral de Florestas, que na altura chamava-se APIF, a Agência para a Prevenção de Incêndios Florestais. Foi criada também uma comissão técnica para fazer o Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, plano esse que foi aproveitado em parte, mas o resto foi desprezado. O que é que nós vimos acontecer ao longo destes anos? Em relação, e acho que tem que se ver não apenas a proteção civil, mas o conjunto no contexto dos incêndios. Há um instituto que é o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, que tem a si a gestão das florestas e que, em minha opinião, ao longo destes 10 ou 15 anos, tem tido uma falência completa. Tem estado afastado do problema. Tem estado a deixar cair as funções que lhe caem nas mãos, vai deixar de cair.
Os guardas florestais retirou-os, entregou-os à GNR. A vigilância e detecção, que também estava a cargo do ICNF, passou para a GNR. Os sapadores florestais, que foram realmente criados pelo ICNF, pelos serviços florestais, estão entregues a si próprios, estão, digamos, eu diria, em autogestão. Em vez de poderem constituir uma força importante do país para prevenção e defesa da floresta, estão completamente, digamos, desarticulados e desenquadrados. Os gabinetes técnicos florestais foram criados também em 2004, 2005 e estão sob a tutela do ICNF, porque são pagos pelo ICNF, os ordenados dos técnicos vêm do Ministério da Agricultura, podiam ser uma força importante de conhecimento e de técnica espalhada pelo país, são mais de 200 técnicos em todo o país, mas eu não vejo nestes anos qualquer iniciativa de dar formação, dar preparação, dar, digamos, alguma qualificação maior a estes técnicos e, portanto, estão também entregues de uma forma a si próprios. Os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios estão a cargo dos municípios, como, aliás, várias outras tarefas que foram delegadas para os municípios, podem não ser aprovados. O ICNF não os aprova, mas também não cuida de saber, porque não cuida de esforçar porque é que eles não são aprovados e ajudar as câmaras a aprová-los. E tivemos consequências disso, por exemplo, em Portugal. A rede de gestão de combustíveis, a mesma coisa, que está a cargo do ICNF, estou a falar da rede primária, que passou para os municípios e não há uma tutela para este trabalho e o que vemos é que praticamente não se tem feito coisa alguma. Os GALF, os grupos de uso de fogo, também estavam sob a tutela dos serviços florestais, passaram para a Proteção Civil e, nesta altura, são praticamente inexistentes. As tarefas de sensibilização, que também estão a cargo do ICNF, onde é que isto está? O que é que está a ser feito? A gestão de combustíveis, o fogo controlado, o Fundo Florestal Permanente, enfim, levar-nos longe a discussão destes pontos todos. Mas, se nos centrarmos na ANPC, pergunto para onde vai a ANPC? Em 2017, injustamente, como já disse, deu imensos tiros nos pés. Portanto, muitas coisas por culpa própria. Desde logo, a nomeação de comandantes da ANPC, que foi controversa, como sabemos, o modo como geriu os incêndios, particularmente estes grandes incêndios, durante todo o período, teve depois a consequência na demissão da Ministra da Administração Interna e do Secretário de Estado, que certamente enfraqueceu a tutela desta área. Houve a demissão do CONAC por uma razão, quanto a mim, podia ser demitido, mas não por aquela razão, em minha opinião. Depois, a demissão do Presidente, tudo isto em 2017. Em 2018, quando esta instituição deveria reencontrar-se com o país, devia afirmar-se, devia mostrar uma nova cara, continua a instabilidade. A relação com os bombeiros não está a ser bem negociada e, neste momento, quanto a mim, constitui um problema e uma preocupação. A questão dos meios aéreos também não nos deixa tranquilidade. A nomeação de comandantes também não está clara. Tivemos recentemente a demissão do Comandante Nacional num episódio que a mim me deixa indignado. 5 minutos, professor. Por outro lado, temos os bombeiros, que deviam ser e são um braço importante da Proteção Civil. Eu pergunto-me, o que é que querem os bombeiros? Querem ter lugares de comando, mas onde é que está a qualificação? Onde é que está a capacidade de liderança? Nós temos defendido que, muito bem, que os bombeiros tenham um papel mais relevante, mais visível, mas têm que mostrar valor para isso. E aquilo que me parece é que falta aos bombeiros uma carreira e uma formação qualificada, como existe noutras forças, digamos, também prestam serviço na Proteção Civil. Tem-se discutido a questão dos voluntários, dos profissionais, dos FEB, e encontramos divisões sérias entre os bombeiros. Ainda agora ouvimos falar de uma associação Fênix, mas não vejo, digamos, como é que isto esteja a ser jogado. Os GIPs têm tido um papel importante. Esta manhã estive numa cerimónia em que entraram mais 400 elementos para os GIPs, são mais de 1000, e são realmente uma entidade que se está a afirmar neste papel da Proteção Civil. A relação entre os bombeiros e a ANPC não parece ser pacífica e não vamos esconder nas escamotear a coisa. E eu espero que isto se resolva para melhor, porque senão não podemos estar tranquilos.
Como referi há pouco, foi criada recentemente, este ano, portanto, após os incêndios, a Agência para a Gestão dos Incêndios Florestais. E vale a pena recordar aqui uma coisa. A primeira designação era a Unidade de Missão para os Incêndios Florestais. Pouco depois passou a chamar-se Comissão Instaladora da AGIF, porque a AGIF só vai começar a funcionar daqui a alguns meses, mas ninguém fala de outra coisa que não seja a AGIF. Portanto, é como se a AGIF já existisse e estivesse a trabalhar. Eu pergunto-me, o que é que a AGIF traz de novo? O discurso inicial foi que ia introduzir uma especialização no combate. E falou-se uma ideia, quanto a mim, peregrina, de criar bombeiros florestais, e havia bombeiros dedicados à nobre missão de defender as pessoas e as casas. O que já tinha sido discutido em 2004, 2005, e se tinha visto que não era aplicável a Portugal. No entanto, volta-se a falar disso. Fala-se da incorporação do conhecimento. Isso, enfim, levar-me longe esta discussão. Deixa-me só comentar 2 ou 3 aspectos da atuação da AGIF. Eu assisti à vinda de um técnico americano, que inclusive veio falar comigo, um técnico canadiano que andou por aí pelo país, que houve várias sessões, mas eu pergunto, e onde é que estão os técnicos portugueses? O que é que a AGIF faz para ouvir os técnicos portugueses? Certamente terá ouvido colegas meus e várias pessoas, mas a mim pelo menos não ouviu, e eu não é que tenha estado, digamos, escondido em algum sítio. Há poucos dias houve uma ida de técnicos aos Estados Unidos da América. Como é que isto foi organizado? Quem é que foi escolhido? Eu questionei a AGIF e, de facto, não me parece um processo satisfatório. Recentemente, aliás, nestes dias, estão cá a visitar-nos especialistas enviados pela União Europeia, por iniciativa da AGIF. Eu próprio ofereci-lhes para participar de alguma atividade que estas especialistas fizessem, porque também queria aprender com eles, mas não foi permitido. Pelo menos não foi encontrado na agenda qualquer ação em que eu pudesse estar. Esta AGIF vai se incorporar no ICNF. Ora bem, vai-se criar uma nova instituição para pôr em conjugação as outras, para resolver o problema, para se incorporar no ICNF, que é a instituição que tem estado a falhar nestes anos todos. O que vai acontecer? Se o ICNF está a funcionar mal, reforme-se o ICNF. Não só a criar uma coisa nova para se meter lá dentro para fazer o que daqui a quantos anos. E o que é que a AGIF está a fazer para resolver realmente estes problemas que estamos a encontrar exatamente no seio de todo o sistema da ANDC? Termino dizendo que estamos num período de mudanças e de desafios no que toca à gestão dos incêndios florestais. Só falo desta parte. Vive-se uma instabilidade nada adequada à seriedade e gravidade do problema, e o que eu posso dizer é que, oxalá, tudo corra bem. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, antes de mais, pelo convite, pela oportunidade e pelo gosto de partilhar também alguma reflexão que tenho feito sobre estas matérias com um público tão interessado. Portanto, muito obrigado ao professor Jorge Bacelar, ao Dr. Eduardo Caldeira e à organização em geral. Com o risco de repetir algumas das questões que já foram postas e algumas das descrições que já foram postas sobre os incêndios do ano passado, eu iria, digamos, fazer um percurso muito breve sobre o que aconteceu e a ideia de que nós temos que reformar a proteção civil em Portugal, lições de um ano depois. De facto, estamos em maio de 2018, em junho de 2017 eram estas as imagens que nós tínhamos, infelizmente estão completamente presentes. Os incêndios de junho de 2017 tiveram, de facto, uma dimensão enorme em termos de área, mas tiveram, sobretudo, uma dimensão enorme em termos de vítimas mortais. De facto, os 65 vítimas mortais de junho criaram, digamos, uma necessidade de rever todo o sistema e a criação, entre outras, da Comissão Técnica Independente, em que eu tive, digamos, a honra de pertencer, tanto na primeira de Pedrógão Grande, como na segunda, que foi constituída para os incêndios de outubro pela Assembleia da República. Portanto, desde junho de 2017, havia uma necessidade imperiosa, de facto, de refletir sobre o assunto. E houve aqui alguns dados que são importantes. Uma primeira, algumas lições que quisemos aprender, lições sobre os locais de ocorrência, das vítimas, dos mortos daquela altura. Do total,
33 faleceram dentro das próprias viaturas, 15 próximos das viaturas e muito poucos afastados das viaturas. Portanto, digamos, a primeira lição que foi tirada foi que nós temos que gerir o tráfego, não podemos deixar que os carros andem no meio dos incêndios e que este problema, digamos, vitime este número grande de cidadãos. E estas imagens são bastante claras sobre a importância de que se falou na altura, a minimização dos impactos, a preparação, e já na preparação se dizia as margens ou as áreas associadas às estradas não podem ter aquele combustível, aquela vegetação, aquela quantidade de biomassa que possibilita aqueles incêndios tão dramáticos. Esta foi a nossa primeira lição, tirada por todos, e com a ideia de que seria melhor ficar em casa do que sair em viatura. Ora bem, acabaram os incêndios de junho, a Comissão produziu o seu relatório, houve outro relatório também do professor Xavier Viegas, dizendo um pouco a mesma coisa, de que, e nós tivemos depois outubro, e olhamos para outubro e o que é que temos? Locais das ocorrências, dentro das viaturas praticamente nada, perto das viaturas, e a maior parte das pessoas que faleceram em casa. Portanto, digamos, olhando para os gráficos, uma visão completamente distinta da primeira. Portanto, as lições que uma pessoa pensa ter como adquiridas numa determinada altura têm que ser questionadas sempre ao longo do tempo. De facto, os locais das ocorrências em junho foram longe de casa, entre 100 e 5 km de casa, mais do que 5 km. A comparação entre junho e outubro dá exatamente um panorama contrário, enquanto que dentro de casa era muito raro, tinha 6, ou perto de casa era 6, 5% nos incêndios de Pedrógão, nos incêndios de outubro, dentro de casa 25%, perto de casa 19%, mais ou menos metade faleceram dentro de casa. E, portanto, as lições que se tiram um ano depois são, de facto, um bocadinho diferentes daquelas que se tiram, digamos, no final de outubro. Portanto, isto tem que tirar uma primeira lição, que é uma certa humildade nas lições que se vão tirando destes fenómenos que nos surpreenderam a todos. As vítimas. Comparação entre junho e outubro. As vítimas de outubro, 85% eram residentes. Em Pedrógão, 38% eram visitantes, ou 50% eram visitantes regulares ou visitantes ocasionais, e só 50% residentes. Portanto, as vítimas foram de natureza diferente. A estrutura etária. Em Pedrógão houve muitas vítimas entre os 30 e 39 anos, portanto, pessoas com boa mobilidade, que entravam nos carros, que tentavam sair. No 15 de outubro, a grande maioria 70 a 79 anos, portanto, pessoas com uma idade muito mais avançada. Portanto, nem os locais foram os mesmos, nem as vítimas foram as mesmas, nem o comportamento foi o mesmo. E é conhecido que a vulnerabilidade das populações nas áreas rurais está cada vez mais complicada. A estrutura etária 91, a estrutura etária de 2011, vê-se que, digamos, aquela componente de 65 anos e mais vai crescendo e é um procedimento, um envelhecimento que nas populações rurais acontece cada vez mais. E, portanto, este problema vai cada vez aumentar. Lições do ano depois, precisamos de vários tipos de soluções. Precisamos de soluções para as estradas, mas também precisamos de soluções para as casas. Portanto, não há só uma solução, há várias soluções e vamos aprendendo, infelizmente, com as tragédias que vão acontecendo. E então procuramos ir um bocadinho mais longe, envolvendo os locais das ocorrências das vítimas em outubro. Olhámos para o que é que estava à volta dos locais onde aconteceram as fatalidades, e o que se vê é que próximo destas áreas, nos 100 metros ou nos 1000 metros
à volta dos locais em que ocorreram as vítimas, o que é que nós tínhamos? Alguma agricultura, como se vê do lado direito, mas sobretudo pinheiro bravo e eucalipto. Portanto, aqui assim, isto começa a dar uma certa noção da importância da envolvente. Portanto, a envolvente das casas tem sido muito estudada e está agora, digamos, também dentro das áreas que me interessam, temos estado também a estudá-las um pouco mais. E a envolvente das casas diz uma coisa muito simples. Nas áreas que arderam, a ocupação secundária do espaço urbano era, outra vez, pinheiro bravo, eucalipto, o resto que ardeu, a ocupação secundária não tinha, digamos, gravidade rigorosamente nenhuma. E olhando, que foi, digamos, a grande novidade, infelizmente também em outubro, para além das mortes, houve as edificações que ficaram destruídas, e então aqui também olhar para o que é que acontecia na proximidade das casas de habitações e das empresas que foram destruídas. E aqui a imagem também é muito interessante. Na envolvente dos 100 metros, nós encontrávamos, sobretudo, quase 50% era agricultura. Portanto, uma envolvente agrícola não é propriamente uma envolvente que ameace aquela habitação ou aquela empresa. Mas se olharmos para a envolvente dos 1000 metros, já temos outra vez o pinheiro bravo e o eucalipto como as ocupações dominantes. Portanto, não importa só, segunda lição, não importa só a proximidade das casas, não importa só os 50 metros, não importa só os 100 metros à volta das casas. É a envolvente florestal geral, são os 1000 metros, são os saltos. Muitas das casas que arderam dentro das povoações, com fagulhas que foram projetadas para dentro das casas, fagulhas que essas que podem, digamos, ultrapassar facilmente os 500 metros, os 1000 metros. Portanto, é a envolvente florestal que está aqui também em causa. E, quando temos este comportamento extremo, temos que ver quais são, digamos, as contribuições ou os componentes deste componente extremo. A meteorologia, com certeza, já aqui foi dito, e voltamos a isso, mas a floresta, a vegetação e o combustível, que é aquilo que nós podemos, de facto, intervir. E aqui, assim, todas as análises apontam, mais uma vez, para esse problema. Há umas áreas não ardidas, que nos podem ser extremamente informativas, áreas de carvalhal, áreas de folhosas, de folha caduca, que podem proteger as casas. E, portanto, as árvores não são todas iguais. Há árvores que podem proteger, há árvores que podem causar ameaça, e isso, infelizmente, é coisa que não foi considerada nesta nova campanha, que é extraordinária pela dinamização que fez, mas muito pouco cuidado do ponto de vista científico, de dizer todas as árvores são iguais, e, portanto, há umas que, de facto, criam problemas, há outras que podem defender as próprias casas. O uso do solo no pinhal interior, aqui assim, digamos, houve bastante trabalho em perceber o que é que acontecia nestas áreas que tinham ardido e, sobretudo, os concelhos que arderam em junho tinham, sobretudo, mais uma vez, pinhal bravo e eucalipto. Portanto, não há novidade nenhuma, e esta evolução destas duas componentes tem sido sistemática ao longo dos anos. Portanto, isto é desde o princípio do século até agora, e o que se vê é, digamos, a nossa paisagem a estar-se cada vez mais ocupada por floresta combustível. No Pinhal Interior Norte, no Pinhal Interior Sul e no país em geral. E quando nós vemos a nível nacional, eu chamava a atenção para o gráfico na parte de baixo, o que é que nós vemos a nível nacional? Vemos que, de facto, nós temos, com os incêndios, diminuído a área de pinheiro bravo, mas temos aumentado, em compensação, a área de eucaliptal, e tudo o que são florestas de carvalhos, de castanheiros, de outras folhosas, têm ficado sempre muito pouco, digamos, muito pouco desenvolvidas e não têm tido, digamos, o desempenho que deveriam ter. E, portanto, a pergunta é, florestas do futuro, o que é que nós queremos com o nosso setor florestal? E eu, sendo, digamos, um florestal
uma das tais ciências auxiliares que o professor Rui Pereira também designou, não designou exatamente a ciência florestal como uma ciência auxiliar, mas eu julgo que é aí que me encaixo com todo o prazer. A ciência florestal, o que é que nos diz? Diz que nós precisamos de ter uma componente que seja uma floresta muito mais resistente ao fogo. Uma componente que seja muito mais de folhosas de folha caduca, que são aquelas que nas copas têm já a água que os bombeiros trazem para o combate ao incêndio. As folhas, as copas das árvores de folha caduca têm já uma componente de água extremamente importante que tem que evaporar antes de arder e, portanto, é ela própria também um fator de proteção. Portanto, nós precisamos desta componente que nos falta nas nossas paisagens. E a meteorologia? A meteorologia, já se falou, caráter excepcional nos episódios de junho e de outubro. Houve muitas análises feitas sobre esta matéria, também já foram aqui referidas, muitas análises sobre o efeito das temperaturas, do vento, da umidade dos combustíveis. E isto para quê? Porque nos permite, de algum modo, ter também métodos e ter também bases para prever o comportamento do fogo. Uma das questões fundamentais para a proteção das pessoas e das florestas é uma capacidade de previsão. E nós temos capacidade de previsão. Não utilizamos. Não utilizamos em tempo útil. Temos modelos, temos conhecimento e esse conhecimento não é integrado na nossa ação. Portanto, nós podemos prever o comportamento do fogo em Pedrógão, o comportamento do fogo em Góis, percebemos pelos modelos e pelo conhecimento que a intensidade do fogo em Pedrógão, a partir de certa altura, não era possível de dominar por qualquer sistema de combate e, portanto, a estratégia era, de facto, proteger pessoas e bens e tentar minimizar os impactos, mas o combate era impossível e temos que reconhecer que, em muitos casos, com aquele combustível, essa é a realidade. E agora fazer um bocadinho este ponto, que é, ao perceber o comportamento do fogo, nós também conseguimos perceber a probabilidade dele, conduzir a impactos importantes e a vítimas. 5 minutos. Aquilo que se vê das análises de Pedrógão e das análises de outubro é que foram nas alturas de grande progressão do incêndio, em que o incêndio teve um comportamento completamente catastrófico, foi nesta altura que aconteceram as mortalidades, sejam elas em viaturas, sejam elas dentro de casa. As horas das ocorrências, é muito claro, entre as 8 e as 8h15 em junho, e também entre as 6 e as 4 da manhã do dia seguinte em outubro. Isto faz pensar numa coisa extremamente importante e que é uma questão muito importante para a proteção civil e para o debate público em geral. O debate público e os jornalistas centram-se sempre nos meios aéreos. Os meios aéreos são, o tema central do debate, da disputa partidária, etc. O que acontece nos nossos meios aéreos, e em todos os meios aéreos em geral, é que a partir das 6 da tarde, como qualquer funcionário público de uma administração, não operam. E, portanto, quando estas fatalidades acontecem, às 8 da noite, à meia-noite, etc., são em alturas em que os meios aéreos já não fariam nada. Portanto, os meios terrestres e os meios aéreos são importantes, mas são importantes como complementares aos meios terrestres. E nós temos de ter os meios terrestres com uma força e com uma capacidade muitíssimo superior, portanto não se pense que os meios aéreos criam aqui assim, são a solução. São uma componente da solução, são auxiliares, mas não são os fundamentais. A meteorologia, esta é aquele vídeo célebre que já foi também aqui apresentado, o Ofélia, infelizmente, com aquele problema, e só para dar uma ideia muito simples, a meteorologia, o vento, desde o dia 14 às 0 horas até durante o dia 14, são umas setinhas aqui que andam para cima e para baixo, que não têm grande
grande expressão. No dia 15 começam a ter alguma expressão, até às 8 horas, de 15h09, portanto às 9 da manhã, começam a ter alguma expressão, e depois estão a ver, digamos, dia 15 às 16 da tarde, portanto o vento, a velocidade do vento, a intensidade, uma coisa brutal que de facto criou aquelas dificuldades todas ao combate e causou a mortalidade, as mortalidades que conhecemos. No dia 16 a coisa começou a melhorar, apesar de ter havido também ainda uns ventos significativos até ao final do dia. Porque é que isto é importante? Porque tem previsão, porque permite o conhecimento dos ventos também fazer a previsão do comportamento. Infelizmente esta previsão, neste caso que nós fizemos, não foi previsão, foi reconstituição, mas se tivéssemos um sistema de informação em tempo real, isto permitiria previsão, porque os modelos estão lá. E as lições do ano depois, e eu aí permito-me discordar do meu colega Xavier Viegas, as lições do ano depois é que, dadas estas complexidades, nós precisamos, aquilo que é perfeitamente fundamental é a incorporação do conhecimento. Ele terá dúvidas como é que o conhecimento está a ser incorporado, mas é fundamental que este conhecimento seja incorporado e seja incorporado em tempo útil. E outra das linhas essenciais é que a proteção civil e a defesa da floresta contra incêndios são a mesma coisa, são duas faces da mesma moeda. Nós não conseguimos proteger as pessoas sem proteger a floresta, sem mudar a floresta. Portanto, é um pouco esta a mensagem essencial que eu gostava de dar. A proteção civil e a proteção florestal são completamente indissociáveis. E para isso, para a incorporação do conhecimento no sistema, nós temos, digamos, criou-se a situação anterior, em dezembro de 2007, tínhamos os 3 pilares, a NPC com bombeiros, com EICOS, com a FOCELC, etc., à volta do combate, a GNR com a prevenção operacional, com os postos de vigia, com os JIPs, com os guardas florestais, etc., o ICNF com os gabinetes técnicos florestais, que dependem das câmaras, que são pagos pelo Fundo Florestal Permanente, mas dependem das câmaras, os sapadores florestais, etc. Mas há aqui uma multidão de agentes diferentes que têm que ser aqui assim operacionalizados e, entretanto, os GALF, aqueles que estavam a tentar meter algum conhecimento no sistema, foram extintos, como já foi dito. E, portanto, para terminar, a ideia da AGIF, e eu continuo a acreditar em que esta agência para a gestão dos incêndios florestais pode funcionar e tem que funcionar para resolver o problema, é de funcionar como uma engrenagem para obrigar a que todas estas entidades tenham um funcionamento conjunto. Ou isto funciona, digamos, com a humildade necessária para cada um partilhe as suas responsabilidades, ou então não temos solução à vista. Obrigado e já agora boa sorte para 2018. Autarca. E ainda um dia hei de saber como é que venci as eleições. Digo invariavelmente isto, há 2 anos e meio não era sequer militante de nenhum partido, mas enfim, tem sido uma experiência muito recompensadora. Professor Dr. Bacelar Gouveia, Dr. Duarte Caldeira, nas suas pessoas cumprimento toda a organização do evento. Felicito-os porque o evento é, de facto, muito pertinente. Aos meus colegas de painel, professor Domingos Xavier Viegas, professor António Francisco Rego, muito gosto, é um prazer, é uma honra estar hoje aqui convosco, partilhar esta mesa convosco e estou certo de que sairei daqui hoje mais rico, sobretudo porque estou junto dos melhores. Aquilo que pretendo aqui, de uma forma muito humilde, é apontar algumas considerações para o futuro, agora que estamos já num período pós-acontecimentos de 2017, que foram acontecimentos que marcaram indiscutivelmente a história de Portugal, porque, de facto, 100 mortos, uma dimensão catastrófica, e por isso não devemos deixar de refletir em torno do que aconteceu. Aquilo que eu quero aqui fazer, como aliás já disse, é deixar um conjunto de questões para reflexão e não mais do que isso. E a primeira questão que coloco
é justamente esta. Por que razão o principal agente de proteção civil em Portugal, os bombeiros, o principal porque são aqueles cujos elementos são em maior número, por que razão não desenvolvem atividade de modo profissional? Por que razão desenvolvem atividade de forma tendencialmente graciosa, sendo uma atividade que é, eventualmente, das mais perigosas e arriscadas que pode ser desenvolvida numa sociedade. As vantagens que daqui decorrem são imensas, mas estão sobretudo relacionadas com a especialização profissional. Isso é absolutamente central para ser possível ser, por um lado, eficiente e eficaz nos resultados a atingir. E, por isso, aqueles que se colocam, em primeiro lugar, perante risco de perda de vida iminente, são aqueles cujas qualificações, eventualmente, são as mais deficitárias no conjunto dos agentes de proteção civil. Isto é completamente incompreensível do meu ponto de vista e por isso é necessário que o futuro considere esta matéria de forma muito evidente, porque de outro modo continuaremos a ter também aqui perdas de eficiência, que aqui são extraordinariamente gravosas porque culminam em muitas circunstâncias com a perda de vidas humanas e isso é absolutamente inadmissível. Por outro lado, a formação superior aqui, num sentido mais lato, insere-se num domínio que é muito mais abrangente na sociedade portuguesa, que é o domínio da educação. É bem sabido que com a educação teremos uma economia e setores produtivos, diversos setores produtivos da sociedade portuguesa, a produzir mais, com mais eficácia. E por isso, do ponto de vista agregado, investido em políticas de educação, teremos certamente uma sociedade portuguesa mais produtiva e com valor acrescentado, efetivamente, a cada dia que passa. De uma forma muito simples, com educação e com sucesso escolar, a capacidade cognitiva é desenvolvida, o pensamento crítico é promovido e a capacidade para tomar melhores decisões em cada etapa do processo produtivo surge naturalmente. As decisões são ponderadas e temos, infelizmente, diversos exemplos de perdas de vida de bombeiros que eventualmente seriam evitadas havendo conhecimento. Está lá a nobreza, está lá, digamos, o voluntarismo, está, digamos, aquela condição meritória que é tida por todos aqueles que de forma tendencialmente graciosa desenvolvem esta atividade, mas falta o resto. E foi, aliás, já aqui apontado pelos meus colegas de painel. E depois, um último vetor que considero também absolutamente central, que é um investimento na cultura de prevenção. Enquanto não tivermos na sociedade portuguesa instituída esta cultura, enquanto vivermos um paradigma que habitualmente designamos por paradigma da reação, teremos então e continuaremos a ter problemas sérios, na medida em que, por um lado, não estando a sociedade civil sensível ao risco, também ela não promove a pressão positiva junto das autoridades, junto da administração pública, para que a administração pública incorpore também ela própria, nos seus processos de tomada de decisão, esta sensibilidade que é fundamental para fiscalizar e para que, digamos, os mecanismos dissuasores atuem no sentido da prevenção do risco. Estas são as três matérias que me parecem absolutamente centrais e são 3 vetores estratégicos. Esta é uma outra questão que coloco. Por que razão? Para reflexão também. Por que razão? No domínio da gestão do território, com um conjunto tão vasto de instrumentos de gestão territorial, continua o risco a consubstanciar-se. Esta é uma matéria que aqui, neste espaço, e para a Faculdade de Direito, deve, e suponho eu, ter uma pertinência particular. Na verdade, temos muitos regulamentos, temos muitos planos, temos muitos documentos de natureza legal e somos bons, em Portugal, a desenvolver estes documentos. O problema vem na fase seguinte. Como é que os aplicamos? Porque temos, de facto, só no domínio da gestão do território, temos o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, temos planos especiais de ordenamento do território, temos planos setoriais com incidência territorial, temos planos regionais de ordenamento do território, temos planos intermunicipais de ordenamento do território, planos de diretores municipais, planos de pormenor, planos de urbanização. E aqui apenas no domínio da gestão do território. E todos estes instrumentos com uma dimensão de risco de prevenção neles próprios vertida. Naturalmente que aqui há uma lógica hierárquica que indexa todos os instrumentos ao Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, que
tem a montante da sua elaboração um diagnóstico setorial de riscos que identifica 24 grandes problemas em matéria de ordenamento do território em Portugal, sendo que o primeiro não é o quinto, não é o sétimo, não é o 24º, é o primeiro. É precisamente o risco de incêndio. Sendo o PNPOT, o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, vinculativo para todos aqueles que elaboram instrumentos de gestão territorial, naturalmente que o risco, e o risco de incêndio, está avertido dos demais instrumentos. E por isso não é por falta de consideração em matéria de planeamento que o risco continua a consubstanciar-se. De facto, não é por falta de consideração do risco. Por outro lado, já no domínio da gestão florestal e no domínio da gestão da emergência, temos também um conjunto de instrumentos. E, portanto, vejam que instrumentos não faltam em Portugal. Temos o Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. Temos planos distritais de defesa da floresta contra incêndios. Temos planos regionais de ordenamento florestal. Este Plano Regional de Ordenamento Florestal é, inclusivamente, um instrumento de gestão territorial, tipificado no sistema de gestão territorial português e que aborda a floresta de uma perspectiva muito integrada. Temos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, planos operacionais municipais, planos municipais de emergência, planos de gestão florestal, temos imensos planos, todos eles a considerarem o risco de incêndio, todos eles a considerarem a problemática da gestão florestal, mas, de facto, é para nos espantarmos, o risco continua a consubstanciar-se. E por isso eu encontro apenas uma razão. A fiscalização do cumprimento das normas, dos regulamentos e dos planos talvez não seja eficaz. Estou naturalmente a ser irónico, porque ela não é efetivamente eficaz. Por outro lado, esta ausência de cultura de prevenção deve ser analisada em dois domínios, na sociedade civil, mas também na administração pública, porque, como disse anteriormente, a sociedade civil, por, digamos, dificuldade em, digamos, considerar o risco de forma conveniente, justamente por déficit de pensamento crítico, que resulta também do déficit estrutural em matéria de educação, não exerce a pressão positiva junto da administração pública e, como eu disse também há pouco, a administração pública move-se ao sabor da consciência coletiva e as autoridades fazem aquilo que os eleitores querem que as autoridades façam. E por isso, enquanto não houver esta pressão a ter gênese na sociedade civil, nós continuaremos a ter um Estado que não, do ponto de vista da fiscalização, que não exerce, digamos, a pressão que deve exercer junto dos intervenientes no território. E há vários exemplos neste domínio, mas, enfim, há um exemplo que é muito sugestivo, que é o do incumprimento relativamente ao reforço estrutural antissísmico dos edifícios. Temos um regulamento que data da década de 50, mas continuamos a ter licenciamentos urbanísticos que naturalmente marginalizam esse documento pela circunstância de não haver fiscalização pura e simplesmente. E é necessário que esta lógica na sociedade civil se inverta, porque de outro modo o Estado Central e o Estado Local eventualmente, presumo eu, também não alterará a sua conduta. Eu digo aqui então que a parcela orçamental direcionada para a dimensão operacional é superior à parcela do Orçamento de Estado que é direcionada para a prevenção, para a dimensão preventiva, é um facto, mas não estou com isto a dizer que é excessiva a dimensão a dimensão da parcela do Orçamento de Estado que é direcionada para a vertente operacional. O que eu estou a dizer é que há claramente um déficit na parcela do Orçamento de Estado que é direcionada para a dimensão da prevenção. E por isso, em Portugal, eu não tenho dúvidas, nós temos um limite para a nossa fronteira de possibilidades de produção. E aqui há uma de duas matérias que pode ser desenvolvida. Ou retiramos diretamente orçamento à dimensão da prevenção, sabendo que com isso a dimensão da prevenção será menos solicitada, a dimensão da reação será menos solicitada, na medida em que com a dimensão da prevenção mitigar-se-ão eventualmente muitos dos eventos que venham a ocorrer porque a dimensão da prevenção não é considerada, ou então, que eu acho, enfim, muito justamente que não deve acontecer, não devemos retirar parcela orçamental à dimensão operacional, porque a dimensão operacional continuará sempre a ser fundamental no nosso país, na medida em que o risco não obedece a planeamentos e é de uma imprevisibilidade extraordinária. Aquilo que não tenho dúvidas é que, para considerar a dimensão preventiva uma prioridade, terão que haver alguns setores da sociedade portuguesa
a verem as suas dotações orçamentais diminuídas. E isto são prioridades que devem ser estabelecidas do ponto de vista político. Não há dúvidas. Deste ponto de vista, é até muito simples. E por isso aquilo que digo aqui é também muito claro, canalizando uma parte do Orçamento de Estado, uma parcela maior do Orçamento de Estado para a dimensão da prevenção, no sentido da criação ou de contributo para a criação de tal cultura de prevenção, evitar-se-iam naturalmente algumas externalidades negativas. E eu destaco naturalmente a perda de vidas humanas. É incompreensível, é inconcebível e não podemos aceitar que, sabendo o que deve ser feito, continuemos a ter 100 pessoas a morrer, ou pelo menos que continuemos a ter pessoas que morrem. Sobretudo, pessoas que são, digamos, perdoem-me a expressão, apanhadas no espaço público e sem condições para poderem fazer frente ao que está a acontecer. Os bombeiros, apesar de tudo, estão mais ou menos apetrechados. Estas pessoas foram apanhadas desprevenidas e sem condições para fazer face ao que estava a acontecer e foram apanhadas no meio deste problema que continua a persistir em Portugal, que é, digamos, esta ausência de cultura de prevenção que se desenvolve e que se espalha também para o Governo e a partir da administração pública. E por isso é muito, para os governos, e por isso é muito complicado nós, apesar de tudo, tendo já tido tempo para contar até 10, é muito complicado observarmos tudo isto e revivermos tudo isto vendo as apresentações anteriores, porque, na verdade, digamos, para quem desenvolve atividade nesta área, é muito natural que não tivesse isto acontecido se o cumprimento das faixas de gestão de combustível, das parcelas de mosaicos de gestão de combustível, se aquilo que os planos de defesa da floresta preconizam tivesse sido efetivamente desenvolvido. Isto não teria acontecido certamente. As alterações setoriais são mais do que conhecidas. O diagnóstico é muito antigo. Foram já aqui referidas, por outras palavras ou por estas, aumentar a resiliência do território face aos incêndios florestais. Estes 5 eixos estratégicos são os que resultam do Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, com um diagnóstico que foi feito ao montante da sua elaboração. E, portanto, aqui a incidência é, sobretudo, para as faixas de gestão de combustível, como dizia o professor Viegas, as parcelas de gestão de combustível, depois a redução da incidência dos incêndios, sobretudo com ações de sensibilização, mas particularmente de fiscalização, melhorar a eficácia e eficiência do ataque e gestão de incêndios, também referido pelos meus colegas, mas particularmente pelo Domingos Xavier Viegas, referindo claramente que o voluntarismo e a nobreza da ação não são suficientes, porque há aqui um déficit de qualificação que, digamos, atenua a dimensão eficaz de uma operação, a dimensão de eficácia de uma operação, e isso é muito evidente. A recuperação e reabilitação dos ecossistemas e comunidades, falava o meu colega, é fundamental que, por exemplo, se substituam resinosas por folhosas, que se considerem espécies autóctones e que isto seja, na verdade, prática para que, a partir deste processo, se esteja efetivamente a prevenir incêndios florestais. E depois uma outra matéria também abordada pelos meus colegas e como eu digo, e volto a sublinhar, esta matéria não é nova, este Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios é de 2006, o diagnóstico ainda anterior. De facto, há uma dificuldade de entendimento entre os diferentes agentes de proteção civil e os diferentes níveis de atuação. E isso é manifesto, é evidente, e cria entropias no sistema, e cria entropias, sobretudo em momentos em que as decisões têm que ser tomadas de forma muito rápida e têm que ser céleres. E esse é um problema seríssimo em Portugal e que deve ser, naturalmente, também contrariado. E por isso tenho aqui um conjunto de considerações que culminam com a eventualidade da criação de uma Secretaria de Estado para os assuntos relacionados com o risco. 100 mortos em 2017 não justificam a criação de uma Secretaria de Estado direcionada apenas para o risco. Não sei o que justificará. O que eu acho até que é uma necessidade imperiosa que a criemos no sentido de ser possível, de uma forma integrada e articulada, considerar o conjunto de riscos naturais, mistos e tecnológicos de forma eficaz, efetiva e com resultados na prática. Mas, de facto, o Estado, com a tal cultura de sensibilização incrementada, deve ter capacidade para aplicar de forma efetiva coimas, contraordenações, penas efetivas e outros mecanismos dissuasores. Há pouco referi então o investimento na educação e no sucesso escolar, com, digamos, como resultados obtidos
a capacidade cognitiva desenvolvida, o pensamento crítico mais dotado e, naturalmente, no futuro, uma melhor capacidade para tomar decisões mais ponderadas em cada etapa do processo produtivo. Esta é uma matéria que terá repercussão em todos os setores de atividade da sociedade portuguesa e também no setor da proteção civil. Isto não deixará de acontecer. A integração de técnicos também já foi aqui referido, com conhecimento aglutinador em matéria de risco, sobretudo na administração pública, nos processos que desenvolvem, ou nos quais são desenvolvidos os instrumentos de gestão do território ou de gestão florestal. É também absolutamente central que este conhecimento que existe, que passa por um interregno, mas que vai voltar, estou eu convencido, a aparecer em força. É fundamental que este conhecimento seja aproveitado em benefício de todos. E o último slide, termino como comecei, dizendo então que, do meu ponto de vista, de acordo com a minha modesta perspectiva, a profissionalização do principal agente de proteção civil é absolutamente central. Mais educação, políticas de estímulo à educação e ao sucesso escolar são também cruciais para a sociedade portuguesa e o investimento numa cultura de prevenção, em detrimento da cultura que impera, que é a cultura da reação, que deve ser desenvolvido em dois domínios, na sociedade civil e também na esfera da administração pública. Muito obrigado.